Olá a todos, boa noite, tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho sobre toxoplasmose congênita hoje. E antes de tudo, eu já queria pedir desculpa para qualquer ruído externo que possa atrapalhar a apresentação, tá? Vamos começar fazendo um review sobre os outros dias, né, de apresentações, principalmente sobre o de epidemiologia, que fui eu mesma que apresentei. Então, começamos aqui relembrando um pouquinho sobre o cisto tecidual, né? Ele tem uma replicação mais lenta, é o estágio final do parasita, e a forma de infecção é através da alimentação, em relação ao carnivorismo. Então, seria o quê? Aquela ingestão da carne crua ou mal cozida, tá? Lembrando que aqui a gente tem um cisto tecidual com vários bradyzoítas dentro. O próximo, nós temos também a forma dele, que é um taxoíta, onde a replicação dele é mais rápida. Então, lembra, ele vai pegar, ele entra na célula, tem aquela roseta onde ele se multiplica e depois tem a lise celular e disseminação do parasita. A forma de infecção é através de transplante de órgãos, de medula, acidente com pérfuro cortante e a forma congênita, que é o que a gente vai explorar hoje na apresentação. Falando um pouquinho sobre prima infecção do Toxoplasma gondii, né? Lembrando que prima infecção seria a primeira infecção desse indivíduo por Toxoplasma gondii. Trouxe aqui um gráfico comparativo, né? No Brasil, ela geralmente acontece na infância, enquanto nos países do hemisfério norte, ela geralmente acontece na adolescência ou na vida adulta. E, além disso, a prevalência da infecção ela vai aumentando com a idade em função desse risco acumulado de exposição, né, ao longo da vida. E não tem variação entre sexos, ou seja, feminino e masculino. Além disso, é interessante a gente pontuar aqui sobre a questão de genótipos diferentes. Por exemplo, na Europa e na América do Norte, o tipo 2 ele é mais comum, enquanto na América do Sul, o tipo 1 e o tipo 3 são linhagens mais atípicas e são mais comuns. E, além disso, elas são mais virulentas. Agora, eu trouxe essa tabela para a gente falar um pouquinho sobre prevalência da toxoplasmose na gestante. Aqui eu deixei duas linhas com uma setinha, né? Vamos começar com a seta mais escura, que está indicando aqui Uberlândia, Minas Gerais, num tamanho de amostra de 805 pessoas e uma prevalência de 51,5%. Se vocês perceberem, essa é a porcentagem mais baixa, é como se fosse a nota de corte, digamos assim, da prevalência, tá? Enquanto na linha de baixo, que é do Mato Grosso do Sul, nós temos um tamanho de amostra de 32.512 pessoas e uma prevalência de 92%, ou seja, muito maior. E isso pode ser relacionado a melhores condições de vida, de educação da população, redução da infecção dos animais utilizados para consumo, principalmente, vamos supor, da carne congelada. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para essa questão do delineamento do estudo que foi utilizado. Por exemplo, aqui nós temos o transversal e o prospectivo. O transversal, ele é um estudo observacional que analisa dados de uma população ou de um subconjunto, que seria uma amostra, em um período específico de tempo. Já o estudo prospectivo é uma pesquisa que acompanha participantes ao longo do tempo, né, para observar o desenvolvimento e desfechos específicos. E por que eu estou ressaltando essa questão do delineamento do estudo? Porque o tipo de estudo ele vai ter impacto direto nos resultados que a gente consegue identificar. Então é interessante a gente saber essas diferenças. Agora, falando sobre a gestação em específico, né? A gestação em si, ela produz alterações no organismo materno e uma adaptação, manutenção e um desenvolvimento harmônico da gestação. Por isso que acontece essas alterações. Tudo isso visando a saúde e bem-estar do binômio materno-fetal, né? Em concomitante, a gestação ela é um fator de risco. Por que ela é um fator de risco, né? Por conta dessas alterações que eu acabei de mencionar. Essas alterações a gente consegue identificar durante as consultas de pré-natal e é onde a gente consegue fazer orientações. No entanto, quando ela é associada a outros fatores de risco, ela pode ser um fator de risco ainda maior para algumas patologias. Nesse caso, a gente está falando sobre toxoplasmose. Então, eu trouxe aqui algumas. Baixo nível socioeconômico, baixo nível da escolaridade materna, o consumo da água não tratada, alimentação, tanto a questão do carnivorismo em relação à carne crua ou mal cozida, ou mesmo a não higienização correta dos alimentos in natura e o contato com caixa de areia ou solo contaminado com dejetos de gato. Essas seriam em risco mais alto.
Já fatores de risco que podem ocorrer, só que com menor chance, elas são relacionadas à educação e saúde, ao não consumo de carne e morar em regiões com clima rigoroso. Voltando àquela apresentação de epidemiologia, eu mencionei lá que a prevalência na Coreia é de 4% de toxoplasmose, né? Enquanto no Brasil ela é de 92%, quando a gente considera a parte geográfica. Mesmo o clima, a altitude, lá na Coreia sendo diferentes, ele existe, ele só vai ter uma prevalência menor. Falando agora sobre risco de transmissão vertical, né? Transmissão vertical seria o quê? Algo que vai fazer a transmissão de uma infecção da mãe para o filho, tá? E aí nós temos 3 casos que ela pode acontecer. O primeiro caso é durante o período gestacional, né? Então, durante a gestação. Durante o parto, ou seja, quando o bebê passa pelo canal vaginal e ele tem contato com as secreções ali presente, ou então durante o aleitamento materno, tá? Nesse caso, toxoplasmose, toxoplasma gondii, a infecção do risco de transmissão vertical vai ser durante o período gestacional, vai ser durante a gestação. E qual seria a rota de transmissão, né? Seria, ali já está escrito, né, através da placenta, e eu trouxe aqui, ó. A placenta, ela é fixada no endométrio, né, que é a parte interna do útero, e nela a gente vai ter o cordão umbilical, que é o que vai ligar, né, a estrutura que liga a placenta com o feto. E é através dessa parte que a gente vai ter o contato do sangue. Por isso a gente vai falar que é por via hematogênica, tá? Essa transmissão. Lembrando que a infecção fetal, ela demora dias e até mesmo semanas para acontecer. Não é ao mesmo tempo, ou seja, não é a mãe pegou, né, toxoplasma gondii, teve contato, foi infectada e o bebê já vai ser infectado em seguida. Ele vai demorar um tempo, ok? Agora falando aqui sobre onde esses taxoítas podem ser encontrados, né? Trouxe 3 tópicos. O primeiro é a decídua basal, que é o quê? Onde tem a implantação placentária. Já vou explicar mais sobre ela, que vai ficar mais claro. O córyon viloso, dá para ver bem aqui, ó. Onde tá aqui, ó, meio laranjinha, meio nude. É onde tem essas vilosidades. Por quê? É onde tem a conexão da placenta com o útero. A gente consegue identificar agora a decídua basal através disso. Por quê? É onde tem a fixação da placenta uterina. Então, vamos supor, se essa parte aqui, ó, estivesse na lateral, aqui seria a nossa decídua basal. Então, assim que a gente identifica. E outro lugar que pode ser encontrado também as taxoítas é aqui no âmnion, que é a membrana que vai fazer o revestimento desse feto. Só um minutinho, beber um gole de água. Falando aqui sobre o risco de infecção por toxoplasma gondii durante a gravidez, ele vai estar relacionado a 2 coisas: ao número de mulheres susceptíveis em idade reprodutiva e a prevalência da infecção. Se vocês perceberem, elas são inversamente proporcionais. Vamos ver o primeiro exemplo. Quando nós temos um número de mulheres susceptíveis em idade reprodutiva baixo, pequeno, e uma prevalência muito alta da infecção, a gente vai ter um alto risco que essa mulher seja infectada durante o período gestacional. Quando nós temos ao contrário, ou seja, um número de mulheres susceptíveis em idade reprodutiva muito alto, porém uma prevalência da infecção baixa, a gente vai ter um baixo risco dessa infecção acontecer durante a gravidez, durante o período gestacional. Agora, eu trouxe um gráfico bem interessante, né, que vai abordar o risco de comprometimento fetal. Aí a gente consegue entender que, conforme a gestação vai passando, a maior chance de ocorrer uma infecção fetal é após 36 semanas, que é a chance de 81%. Percebam que com 8 semanas ou menos, não é que ela seja impossível, ela é mais rara, mas ela consegue acontecer sim, tá? E por que eu tô falando isso? Porque quando a gente comenta sobre manifestações clínicas, ou melhor, os riscos, né, de manifestações clínicas, ele é mais comum de acontecer aqui até 13 semanas, entendeu? É 61%. Ou seja, o que isso quer dizer? Por mais que o risco de infecção seja baixo até 13 semanas, ele é mais sério, ele é mais grave, tem mais chances de ter uma manifestação clínica nesse recém-nascido,
tá? Enquanto isso, algo que é mais comum de acontecer, o risco de infecção após 36 semanas, de 81%, ele é mais raro de apresentar uma manifestação clínica após o nascimento. Ambos os dados, é interessante a gente observar que eles podem ser utilizados para risco de comprometimento fetal, né, para fazer esse cálculo de risco de comprometimento fetal, antes de decidir sobre medidas invasivas de diagnóstico. Agora, falando um pouquinho sobre prevalência da toxoplasmose congênita, né? Na França, é 1 a cada 1.000. No norte da Europa e dos Estados Unidos, é uma pessoa a cada 10.000. E no Brasil, é de 3 a 20 a cada 10.000. Se vocês perceberem, no Brasil, ela é mais alta, ela é mais elevada. Lembrando que a gente tem os 3 genótipos. O do Brasil, ele é mais virulento e ele apresenta uma taxa de sobrevivência maior. No entanto, essas 3 taxas que eu trouxe aqui no lado, elas podem apresentar divergências. Isso se leva ao quê, né? Por conta de metodologia diferente. No slide de hoje mesmo eu comentei sobre isso, em relação ao delineamento do estudo. O jeito que você conduz o seu estudo vai fazer com que você tenha resultados diferentes. Triagem pré-natal ou neonatal, e não as duas. Então, assim, triagem pré-natal seria o quê? As consultas pré-natais, né? Então, assim, seriam as consultas que a gestante deveria frequentar durante o período gestacional. E a triagem neonatal, ela está relacionada após o nascimento, né? Então, vai entrar o acompanhamento desse recém-nascido. E aqui embaixo a gente tem também falando sobre estudos da triagem neonatal não considerarem abortos, natimortos e nem neomortos. Natimorto é quando acontece uma morte intrauterina, né? E onde ela é expulsa após 20 semanas. E o neomorto é um recém-nascido que ele nasce com vida, porém ele acaba vindo a óbito nos 28 primeiros dias. Ou seja, ele vem a óbito ainda no período neonatal, tá? Essa tabela, ela é bem interessante para a gente observar a prevalência de toxoplasmose, né? Toxoplasma gondii por 10.000 nascidos vivos. E eu sublinhei 2 linhas aqui. A primeira, falando aqui de Minas Gerais, onde teve 1.190 casos em uma amostra de 146.307 pessoas. E a prevalência a cada 10.000 nascidos vivos foram de 13. Já em Belém do Pará, o caso foi 1, uma amostra de 1.000 pessoas, e aí a prevalência por 10.000 nascidos vivos foram de 10. Aqui a gente consegue observar as mesmas coisas, né? Diferença também sobre hábitos de higiene, hábitos culturais, hábitos alimentares. E conseguimos observar uma coisa mais interessante ainda, em relação ao material coletado, que também vai dar diferença. E já vou explicar por quê. Nesse caso, a gente vai falar sobre o sangue periférico do papel filtro e sobre o sangue do cordão umbilical, como que ele é coletado. Então, aqui o primeiro, a coleta de sangue através do cordão umbilical, né? Como que é feito isso? Após o período de expulsão do feto, esse clampeamento do cordão, ele vai ser realizado entre 3 minutos ou assim que o cordão parar de pulsar. O que vai acontecer? Metade desse cordão vai ficar com o bebê, porque ele vai estar em seio materno, e a outra metade vai ficar clampeada na mão de quem realizou o parto, então, tanto do enfermeiro obstetra quanto do médico obstetra, e vai estar ligada na placenta que está intraútero ainda. O que vai ser feito? A pessoa que está com o clamp, ela vai afrouxar um pouquinho e deixar cair algumas gotas de sangue ali num tubo. E esse tubo é que vai para análise. Então, esse material é coletado em poucos minutos de vida, né? Diferentemente do quê? Da coleta de sangue em papel filtro, que é o quê? O teste do pezinho. O teste do pezinho, ele deve ser realizado entre 3 a 5 dias de vida. Por quê? Esse bebê, ele precisa ter tido contato com o leite materno, para algumas patologias serem analisadas, por exemplo, a galactosemia, entendeu? Então, essa é a maior diferença, o tempo de coleta. Opa, foi? Foi. Agora, falando sobre patogenia. A patogenia, ela refere-se, né, ao processo ao qual uma doença se desenvolve e progride. E aí eu trouxe um exemplo aqui para gente, em relação à toxoplasmose congênita. Então, primeiramente, ocorreria a ingestão do parasita, né? E ele faria a invasão das células do tubo digestivo, seria fagocitado por leucócitos. Logo depois, acontece aquele processo que a gente já vem falando em várias apresentações. Ele vai entrar numa célula, vai fazer a multiplicação, vai ter lise celular e vai se disseminar por via hematogênica.
Nesse caso, a gente poderia até falar sobre via linfática, só que como a gente está focado na questão congênita, eu não mencionei ela, mas não mas seria uma possibilidade. E aí começa a ter o equilíbrio entre as respostas pró-inflamatória, que é o TH1, e a anti-inflamatória, que é o TH2. E essas duas respostas, elas vão determinar a presença ou não das manifestações clínicas. Se acontecer o equilíbrio, se as respostas forem bem feitas, né, não vai ter uma manifestação clínica. Caso ocorra um desequilíbrio, essa resposta pode gerar uma proliferação intensa de taxoítas e apresentar, sim, manifestações clínicas. E aí vamos falar sobre a infecção fetal, né? Do que ela depende? Além de que, lembrando, não é no mesmo momento que ocorre a infecção materna, ocorre a infecção fetal. Tipo, demora alguns dias e até mesmo semanas. Então, primeiramente, a gente pode falar sobre o desenvolvimento da placenta, né? Mais ou menos em 12 semanas de gestação, a placenta ela já está completa, ela está desenvolvida e ela está funcional. A carga parasitária, se vocês perceberem, ela tem total relação com essa parte aqui, da resposta pró-inflamatória e anti-inflamatória, né? Se ela foi efetiva ou não, porque se ela foi efetiva, a gente vai ter uma redução dessa carga parasitária. Virulência da cepa é o que eu venho falando bastante aqui, né? Que na América do Sul a gente tem o tipo 1 e o tipo 3 mais em alta, né? E elas são mais virulentas do que o tipo 2. E o estado imune do hospedeiro. Por exemplo, uma mulher que seja imunossuprimida, ela vai ter uma dificuldade maior em lidar com uma infecção. Agora, falando sobre a resposta imune inata, né? Que ela é desencadeada após o parasita invadir o hospedeiro. Primeiramente, vai acontecer a fagocitose, depois a citotoxicidade celular. E aí a gente vai ter aqui, ó, os macrófagos e as células dendríticas apresentando antígenos, porque elas são células apresentadoras de antígeno, né, APCs. Logo depois a gente vai ter ativação de linfócitos, ambos os linfócitos, tá, T e B. O TH1, que é a resposta pró-inflamatória, ele vai induzir a secreção de interleucina 12. A interleucina 12 vai fazer com que seja estimulado, né, o interferon gama, e o interferon gama vai induzir a produção do TNF-alfa. O TNF-alfa, ele vai estimular o macrófago e o neutrófilo. E a partir disso, a gente deveria, né, ter a inibição da replicação do Toxoplasma gondii, do parasita. E assim, o controle da infecção, ele vai se dar em 1 a 2 semanas. Não é tão imediato quanto a gente fala aqui, né? Que faz parecer ser tão rápido assim. E aí nós temos 2 tipos aqui, a imunidade humoral e a imunidade celular. A imunidade humoral, ela vai fazer a defesa dos patógenos extracelulares, ou seja, aqueles que estejam nos fluidos corporais. Enquanto a imunidade celular vai fazer a destruição dos patógenos que estejam dentro de células, né? Então, fazendo fagocitose ou mesmo a lise dessa célula infectada. A partir disso, a gente espera, né, a redução e o desaparecimento desse protozoário. Agora, falando sobre a questão da resposta imunológica em gestantes. Ela é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Por quê? Lembra do slide que eu falei sobre as adaptações que são realizadas? Então, principalmente a questão hormonal. Ela vai ter uma variação muito grande. Então, por exemplo, a progesterona. Ela vai alterar algumas coisinhas. Ela vai inibir o TH1, que seria a resposta pró-inflamatória, que seria aquela que vai combater o patógeno. E ela vai estimular a resposta TH2, que seria a resposta anti-inflamatória, que vai limitar a inflamação excessiva. Então, vamos entender um pouco melhor de cada um deles, né? Na resposta TH1, ela é intensa no início da gestação e ela é associada a maior comprometimento do feto. Lembra que lá no começo da apresentação, eu mencionei naquele gráfico, que eu até falei também que ele é inversamente proporcional? Se o feto ele é acometido nas primeiras semanas, ele tem uma chance maior de apresentar uma manifestação clínica. Por isso que está resultado aqui associada, né, ao maior comprometimento fetal. E ainda assim pode resultar em aborto ou na mortalidade. Em relação à resposta TH2, ela é mais intensa ao final da gestação e ela é associada a maior transmissão vertical, que era o que a gente via naquele gráfico mesmo, né? Ela tem uma chance maior de acontecer após 36 semanas. E ela é relacionada a menor comprometimento com o feto. Foi exatamente o que a gente já viu nos slides de hoje. E assim, quando a replicação do Toxoplasma gondii ela não for interrompida, né, vai ter um aumento da destruição tissular e vai ter problemas clínicos secundários.
Esses problemas clínicos secundários, a gente está relacionando com as manifestações clínicas, tá? Que é delas que a gente vai falar agora. As manifestações clínicas da toxoplasmose congênita, elas são baixas, né? Menos de 10% dos RNs apresentam anormalidades. E 1/3 desse 10% mostra um quadro clínico específico. E onde que a gente consegue observar que aconteceu uma anormalidade? Como que a gente identifica isso? No exame físico neonatal, né? No primeiro exame físico, que ele é completo. Quando ele é completo, a gente fala que ele é céfalo-caudal, ou seja, da cabeça aos pés, ok? O sistema nervoso central e o sistema ocular são os mais afetados na infecção congênita. E nesses locais, a gente pode observar fenômenos inflamatórios e áreas de necrose também. Além disso, existem algumas controvérsias, né, nessas manifestações que eu vou mencionar. Algumas referências são apenas pré-tratamento. O que isso quer dizer? É como se você identificasse, olha, aquele RN tem esse determinado problema. Faz o tratamento, mas não verifica o pós, entendeu? A tradução, quando é feita de um país para outro, às vezes acaba perdendo alguma palavra-chave e perde também o sentido da frase em si, e a variabilidade nas manifestações. Apesar de a gente estar falando da mesma patologia, que seria a toxoplasmose, e ainda assim a toxoplasmose congênita, não é 100% das pessoas que vão ter as mesmas manifestações, tá? No slide, agora eu vou falar sobre algumas delas. Então, a primeira aqui é a microftalmia, que é o desenvolvimento anormal de um ou ambos os olhos, resultando em visão reduzida ou cegueira. A microcefalia, que é o desenvolvimento anormal da massa cefálica e da circunferência cefálica. Nesse caso, quando a gente verifica o perímetro cefálico com uma fita mesmo, é possível já identificar. O próximo aqui é o estrabismo, que é quando os olhos eles não se alinham e aí vai ter uma visão duplicada ou mesmo uma alteração do senso de profundidade. A calcificação cerebral, vou colocar aqui, ó, a setinha, dá para ver agora, né? Ela é devido a alguma resposta inflamatória do organismo frente ao parasita. Aqui a gente tem também a icterícia, que é em relação ao excesso da bilirrubina. Nesse caso, a pele não tá tão amarelada, mas percebam a esclera desse bebê, ela tá bem amarelada, tá? A próxima aqui é a hidrópsia ou hidropsia fetal, que é o acúmulo anormal, né, de líquidos nos tecidos ou cavidades corpóreas. Então, fica bem visível aqui para nós. A hidrocefalia, que é o acúmulo de líquor nos ventrículos cerebrais, e vai aumentar também a PIC, que é a pressão intracraniana. E por último, eu trouxe a esplenomegalia, que é o aumento do baço. Então, assim, esse seria um baço normal de um RN, e aqui é um baço em tamanho alterado, né, que passou por anormalidades. Agora, eu vou falar rapidinho sobre diagnóstico. Eu vou citar dois, o método parasitológico e o método sorológico. Começando pelo parasitológico, é através da técnica de PCR, que seria o quê? A identificação do parasita. E ela pode ser utilizada com líquor, secreção broncoalveolar, medula óssea, urina, sangue periférico. Nesse caso, a gente vai estar falando sobre líquido amniótico, que a sigla é LA. Então, a gente vai realizar um procedimento chamado amniocentese. Aqui, ó. É uma agulha, né, com uma seringa, que vai ser introduzida em contato, né, com o líquido amniótico, perfurando as camadas e entrando em contato com o líquido amniótico. E do lado, percebam que a gente tem um ultrassom, para ser uma punção guiada, para evitar qualquer cometimento do feto, ok? E aí, como possível resultado, nós temos um falso positivo, que seria acontecer a contaminação dessa amostra, ou mesmo um falso negativo, que é quando a transmissão materno-fetal se dá após a amniocentese, que foi o que eu venho falando ao longo do slide, que não acontece a transmissão fetal no mesmo momento que a materna. Agora, falando sobre o teste sorológico, né? Nós temos o IgM e o IgG. Quando ambos estão não reagentes, significa que essa pessoa, essa gestante, nunca teve contato com Toxoplasma gondii. Se o IgM for não reagente e o IgG reagente, nós temos uma infecção passada. Quando o IgM for reagente e o IgG não reagente, indica uma infecção recente, mas vai ser necessário uma repetição para ter confirmação do resultado. E quando ambos forem reagentes, tanto o IgM quanto o IgG, vai indicar uma infecção recente ou em curso, mas ainda assim é necessário repetir o exame para confirmar a infecção. Okay?
Aí eu trouxe aqui em relação ao tratamento da toxoplasmose congênita, né? A persistência dos anticorpos IgG específicos após 11 meses de idade vai ser o indicador da toxoplasmose congênita, sim, mas existem outras coisas que vão indicar tratamento para o lactente, né, para esse recém-nascido. Por exemplo, testes pós-natais positivos, considerando até 6 meses de idade, detectação de Toxoplasma gondii por meio da PCR, ou seja, por meio da identificação do DNA do parasita, que foi o que eu comentei recentemente, aumento progressivo nos níveis de IgG do lactente, daí estabelecendo a infecção. E esse aqui, ó, positividade para IgG específica, acompanhada de alguma manifestação clínica específica. Então, é como se o teste sorológico indicasse a infecção e ainda assim tivesse uma manifestação clínica, que eu já mostrei as fotos para vocês recente, meio que confirmando essa hipótese, tá? Da infecção. Agora, falando mais específico sobre o tratamento em relação a medicamento, tá? A pirimetamina, que é o mais utilizado, tem a dose de ataque de 2 miligramas por quilo por 2 dias, e depois a dose de manutenção, que é 1 miligrama quilo por dia. As crianças sintomáticas, ou seja, as crianças que apresentam manifestações clínicas, vai ser uma dose única diária por 6 meses, enquanto as crianças assintomáticas vai ser uma dose única diária por 2 meses, é um tempo menor, porque ela simplesmente não apresenta manifestações clínicas. Então, a gente entende que o dano é menor, tá? Depois, manter 3 vezes por semana até o final do tratamento. Nós temos também a sulfadiazina, que vai ser uma dose de 100 miligramas quilo dia, e a administração de 2 doses diárias. E aí, nós temos aqui o ácido folínico, que é uma dose de 10 a 30 miligramas. Já vou explicar o porquê que ela não é uma dose definida, né? A única que não tem dose definida. E ela é para ser administrada 3 vezes na semana. Tudo vai depender do hemograma. O que esse hemograma apresenta? Por quê? A pirimetamina, o uso dela pode acabar causando mielotoxicidade, que seria o quê? Ela vai afetar a produção de célula sanguínea na medula óssea. Então, para que isso não ocorra, a gente utiliza o ácido fólico, o ácido folínico concomitantemente, tá? E tudo isso a gente consegue acompanhar com o hemograma. A gente vai ver a contagem de hemácias, leucócitos, plaquetas, com foco, né, de observar se está ocorrendo a mielotoxicidade e também a neutropenia. Lembrando, a neutropenia seria a diminuição dos neutrófilos. E aí aqui, ó, a frequência do hemograma. No começo vai ser feito uma vez por semana. Com a estabilidade dos neutrófilos, elas passam para ser a cada 15 dias e depois mensalmente. E aqui em relação a parâmetros, né? O ideal é que os neutrófilos estejam acima de 1000 milímetros cúbicos, e aí a gente mantém tanto a pirimetamina quanto o ácido folínico. Entre 500 a 900 milímetros cúbicos, a gente vai fazer o uso da pirimetamina ainda. No entanto, o ácido folínico, ao invés de ser 3 vezes na semana, ele vai passar a ser diário. E quando os neutrófilos estiverem abaixo de 500 milímetros cúbicos, vai ser suspendida a pirimetamina e apenas mantém o ácido folínico. Até quando? Até a gente realizar o hemograma e identificar esse valor aqui, de 1000 ou mais milímetros cúbicos em relação aos neutrófilos, tá? Lembrando que, né, a efetividade do tratamento, ele deve considerar o genótipo do parasita. O que isso quer dizer? Não tem como a gente querer que um genótipo 2 ou 3 reaja da mesma forma. Às vezes, um vai demorar mais tempo que o outro em relação ao ataque medicamentoso. Tá? Agora, falando sobre prognóstico da toxoplasmose congênita. O prognóstico, ele é uma previsão, né, sobre uma provável evolução ou desfecho dessa patologia. No primeiro trimestre, ele tem um menor risco de transmissão, que foi o que a gente já observou, porém, se ocorre essa transmissão, vai ser um acometimento fetal grave, vai apresentar manifestações clínicas mais sérias. Em relação ao segundo trimestre, ele tem um alto risco, né, de 40%, e se acometimento fetal, ele vai ser grave com manifestações neurológicas. E no terceiro trimestre, que já está relacionado às últimas semanas, né, da gestação, ele tem um alto risco de transmissão, porém as manifestações neurológicas, elas são leves ou inexistentes. Então, o prognóstico está bem relacionado ao risco de infecção e a questão do risco da manifestação clínica que a gente já abordou.
Agora, falando sobre a prevenção primária, né? Eu dividi aqui em 3 partes. A primeira delas, a alimentação. Então, evitar a carne crua ou mal passada, não experimentar carne crua durante o preparo das refeições. Lembrando que, né, voltando lá para a apresentação de epidemiologia, o cozimento deve ser acima de 60 graus e o congelamento da carne deve ser a menos 12 graus. Né? Não consumir leite não pasteurizado, porque ele não vai ter tido contato com altas temperaturas, então não vai conseguir anular os protozoários ali presentes. Realizar também a higienização correta das frutas, verduras e legumes. Eu já mencionei aqui antes, em outra apresentação, sobre o uso, pegar essa verdura, colocar em uma vasilha com água e hipoclorito para depois fazer o consumo. Em relação a hábitos, né? Evitar a manipulação da terra ou mesmo utilizar os luvas, né? Caso faça jardinagem ou algo do tipo. Higienizar bem os utensílios utilizados no preparo da carne. Então, tábua, faca, as vasilhas que essa carne crua teve contato. E proteger também os reservatórios de água para contaminação das fezes de felídeos. Em relação aos gatos, a troca da caixa de areia ela deve ser diariamente. Em relação à gestante, se ela puder não realizar essa tarefa, muito bom. Mas caso não tenha essa opção, utilizar as luvas e depois realizar a higiene da mão corretamente. Não permitir a saída do gato de casa, né? Na apresentação de epidemiologia, eu mostrei os playgrounds, né, para os gatos dentro de casa, ou mesmo aquele gatil externo, porque assim ele tem um contato com o mundo lá fora, mas não vai ter contato com outros animais. E também evitar alimentar o gato com a carne crua, a não ser que seja uma indicação do médico veterinário e dê preferência para carne congelada. Aqui em relação à triagem pré-natal, né? A periodicidade ideal da sorologia seria mensal. No entanto, por motivos econômicos, no SUS, ela vai ser realizada no primeiro trimestre, aqui, e no terceiro trimestre, ok? Em relação à triagem neonatal, nós temos o teste do pezinho, né? Ele pode ser realizado até 5 anos, mas de preferência para ser realizado no terceiro ao 5º dia de vida. E agora falando rapidamente sobre a escolha da estratégia, né? O que realizar? A triagem pré-natal ou a triagem neonatal? Ambas têm benefícios, né? E lembrando que quanto mais rápido a gente identifica, mais rápido é feito um tratamento e evita-se manifestações clínicas. No entanto, quando as duas triagens são realizadas, elas colaboram para uma cobertura maior, né, da saúde e bem-estar do binômio materno-fetal. Bom, deixo aqui então as referências utilizadas para a formulação da apresentação de hoje. E aqui, meu e-mail, caso tenham dúvidas, e o Instagram do Laboratório de Parasitologia. Muito obrigada, Stephanie. Foi muito bom seu seminário.